Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do autocuidado, da saúde mental e da importância da saúde mental quando a gente recebe um diagnóstico tão pesado como é o diagnóstico da esclerose múltipla. Com a presença da doutora Luciana, que é psiquiatra e que tem nos apoiado bastante aqui em alguns encontros, alguns projetos voltados para os pacientes. Doutora, muito obrigada pela sua presença. E eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre quem é a doutora Luciana. Como é que a senhora lida hoje sendo mãe, né, psiquiatra, tratando de saúde mental? Tá. Obrigada pelo convite, né, tudo de vocês aí, sempre me receberam super bem. Isso. Obrigada, mas pode me chamar de você, tá? Então, eh, a saúde mental é o que a gente precisa ter muita atenção hoje em dia, e com a maternidade é algo que também merece destaque, que a gente precisa cuidar da saúde mental das mães, conciliar tudo isso, que eu estou aprendendo ainda, acho que eu vou poder ajudar mais meus pacientes que passam por isso. E aqui na APA Amigos, a gente precisa ter um foco também na saúde mental, até para lidar com esse tratamento da esclerose, tudo isso, né, o apoio também, não só da parte médica da neurologia, mas também da parte da saúde mental, tá? Perfeito. Porque assim, quando a gente recebe o diagnóstico, é como a gente passar pelas fases do luto, né? O medo, a negação, a revolta, do porquê eu. E muitas vezes essa questão da saúde mental ela é negligenciada. Foca-se muito no neurologista, que obviamente é extremamente importante, no fisioterapeuta, mas não foca na saúde mental, né. E aí, se eu estiver errada, me corrija. Eu sempre falo que quando o mental não tá bom, o corpo acompanha. Com certeza. E quando o mental está bom, ele consegue ajudar para que o corpo fique bem. Então a gente precisa dar atenção para a saúde mental, acolher esses pacientes, escutar, deixar o preconceito de lado para que ele possa buscar um tratamento também mais eficaz. Se ele não está bem, mentalmente falando, ele muitas vezes deixa esse tratamento negligenciado. Deixa para lá, não tem disposição para correr atrás, para se cuidar, para participar dessa associação, por exemplo. Então, às vezes, quando os pacientes começam a faltar nas reuniões de vocês, vocês falam: "Espera aí, tá acontecendo alguma coisa, vamos lá atrás dele", né. Então, e a gente vai ver o quê? Que realmente, às vezes, é o emocional que tá debilitado e aí ele deixa de vir nas reuniões, que é um apoio. Então eu acho o grupo de vocês é muito importante, porque vocês conseguem dividir e compartilhar as experiências. Isso fideliza o paciente no tratamento de fato, medicamentoso, na fisioterapia. Então a saúde mental ela é importante para isso, para ajudar no tratamento da recuperação física. Faz sentido, Ana? Total. Porque assim, a gente percebe que a esclerose, eu sempre falo que a esclerose ela é uma doença oportunista, né. Quando eu tô muito bem, muito feliz ali, adrenalina mil, ela piora. Ou ela piora muito mais rápido quando eu não estou bem, né. Eu falo que assim, o meu diagnóstico veio poucos dias depois do falecimento da minha mãe, que foi levada de um câncer que foi muito rápido. Ela internou com pneumonia, com 5 dias que ela estava internada, a gente descobriu que ela tinha câncer bipulmonar, já em estágio avançado, Muito e rápido. 47 dias depois ela veio a óbito. E eu, enquanto paciente, sei muito bem como é isso de ter que lidar com uma doença e ter que lidar com família, né. Que aí entram 2 pesos, como é que eu vou cuidar dela se eu não tô conseguindo cuidar de mim? Como é que eu vou fazer por ela se eu não tô conseguindo fazer por mim? E ali eu entrei naquele looping de depressão, de tristeza, de eu sou inútil porque eu não consigo fazer mais por ela do que eu gostaria de fazer. No sentido mesmo de que muitas vezes os meus irmãos é quem tinham que dar banho nela, porque eu não dava conta de levantar ela da cama, botar numa cadeira, né. E aí ali eu fui alimentando esse sentimento de ser inútil, porque eu estava doente e não conseguia cuidar da minha mãe doente. E nisso a doença, a esclerose, ela é medida por um EDSS, né, a senhora conhece bem. O meu era 0,5. Quando a minha mãe veio a óbito, nesse curto período, eu fui para um 4 Subiu. E aí ficou mais difícil. e ficou mais difícil. E na época eu escutava muito: "Você é muito forte. Não, não se preocupa não. Pra que que você vai tomar remédio, menina? Você não precisa disso". E aí, por que que eu tô falando de tudo isso? Porque gera também esse preconceito quando a gente fala de saúde mental, né. Sim. É coisa da sua cabeça. Isso.
É coisa da sua cabeça. E o que a gente escuta também é assim: você não tem nada. Na sua cabeça, você é muito forte, vamos pensar positivo, deixa isso pra lá. Essas frases são ruins porque elas invalidam o seu sofrimento. Por exemplo, você estava naquele momento sentindo tanto o seu luto do diagnóstico quanto a doença da sua mãe. Então é como se quando a gente fala: "Ai, você é forte, vamos pensar positivo, vamos fazer uma oração", né, isso é como se o seu sentimento não valesse de nada. É como se você não pudesse expressar o seu luto, a sua raiva, a sua tristeza. Não, eu tenho que ser forte e fingir que tá tudo bem o tempo inteiro. Então essas frases, eu brinco que às vezes é gente que quer falar alguma coisa, mas sabe aquele não sabe como falar? Falta de assunto, né, falta de falar. Então assim, muitas vezes é melhor a gente substituir essas frases por assim: "Ó, o que que você tá precisando? Aceita quer uma água", às vezes dá um lencinho pra pessoa chorar, do que falar: "Para de chorar, engole esse choro, você não precisa chorar, pelo menos você tem isso, né, você tem outras coisas". Então assim, oferecer um apoio, uma escuta. Então às vezes, muitas vezes, se alguém parasse pra te escutar e falasse: "Ana Paula, como é que tá sendo receber esse diagnóstico com a sua mãe doente?". É muito melhor do que falar: "Ai, seja forte, isso vai passar", porque a gente precisa viver os lutos também, precisa viver esse sofrimento que a gente fala, né. Cuidar da saúde mental é respeitar o seu sentimento, então não negar, não é negar que você tá num processo difícil, num processo de luto e de aceitação. Acho que isso é importante. E as medicações, elas vêm para ajudar. Então assim, não é fraqueza tomar remédio. Não é fraqueza ir ao psiquiatra, fazer tratamento psicológico. Quem faz sabe o quão difícil é sair da nossa zona de conforto e se abrir com uma outra pessoa. Então, eu sempre valorizo os pacientes que chegam, eu falo: "Parabéns pela coragem de estar aqui", porque muitos anos você perguntou no comecinho, né, quem é a Luciana psiquiatra, assim, muitos pacientes chegam falando assim: "Ah, eu nunca achei que eu ia precisar estar aqui. Ah, eu não queria estar aqui", sabe. Então, assim, é uma especialidade que o paciente não chega feliz pra mim, não chega porque tá bem, mas ele chega pedindo ajuda. Então eu falo: "Parabéns pela coragem de você reconhecer que você precisa estar aqui e que você precisa de ajuda". Mas são pacientes que eles chegam tristes, mas eles saem muito felizes. Então dar alta pra mim é uma alegria enorme, é muito bom. E a gente vê que esse processo é importante com a terapia, com a medicação, sabe. A gente vê que isso faz diferença na vida do paciente, das pessoas. Eu não sei como foi pra você, se você precisou passar por esse acompanhamento ou se você também se negligenciou, deixou pra lá, achou que não precisava, achou que era fraqueza, como é que foi isso? A minha história com a saúde mental, ela é bem longa. Eu fui diagnosticada com depressão aos 11 anos de idade, quando eu recebi o primeiro diagnóstico errado, depois tive os primeiros sintomas da esclerose com 8 anos de idade. Mas eu só fui diagnosticada aos 33. Então, com 11 anos eu fui diagnosticada com depressão. E a minha mãe, o meu ciclo familiar não aceitava. Isso é frescura, isso não existe. Pobre não tem depressão. Então eu não fui tratada. Com 15 anos, e não é uma história que eu me orgulho, tá? Eu literalmente passei 40 dias trancada, sem comer, mal tomava água, não tinha vontade nenhuma de sair daquele mundo escuro que eu estava, porque o mundo lá fora era muito pior do que aquele onde eu estava na minha cabeça. Sim. Foi quando algumas amigas se reuniram e foram no meu resgate. Na época a vida estava bem complicada para minha mãe, para todo mundo, ninguém percebeu aquele meu movimento, a não ser pessoas de fora do ciclo familiar. Olha só. Falaram: "Opa, ela sumiu. O que está acontecendo? Por que ela não está aqui com a gente?". Então foram me resgatar. Ali foi a primeira vez que eu tomei psicotrópico sem contar para ninguém da minha família. E por que você não contou? Porque eu tinha vergonha, o que eles iam dizer? Tá. "Ah, mas ela tá se fazendo de fraca, tá se fazendo de vítima de novo. Ah, lá vai a doentinha de novo querer chamar a atenção". Porque como eu passei uma vida inteira com sintomas que ninguém descobria,
cai também naquela coisa do será que ela já tá inventando pra não ter que fazer nada? Uhum. Né? E ali eu fiz tratamento por alguns anos, depois eu acabei parando, porque a gente entra nessa coisa da é tudo psicológico. Realmente eu sou pobre, pobre não tem essas coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ocupar minha cabeça com outra coisa. Fui trabalhar com 20 anos na Unip, e lá eu trabalhei no centro de psicologia. E comecei a ver o outro lado, que as pessoas falavam, ir no psiquiatra é coisa de doido. Não, o doido não vai procurar ajuda. Hoje eu tenho essa visão. Quem vai no psiquiatra é porque não quer ficar doido. Vai no psiquiatra porque não quer ficar dependente do outro e não porque quer chamar a atenção. É exatamente o oposto. Então eu fui trabalhando tudo isso dentro de mim. Pouco tempo depois acabei tendo um outro diagnóstico também de uma depressão com tendências suicidas, porque aí vem aquelas crises, os altos e baixos, você não está fazendo o acompanhamento correto, não faz o uso correto da medicação, aí onde vem aquela coisa do, então você ficou dependente da medicação? Não, eu fiquei dependente de fazer um tratamento de forma correta. Sim. Né? E hoje eu vejo isso tudo com muita tranquilidade. Recebi alta, fiquei 3 anos sem tomar psicotrópicos, 3 anos super bem, fazendo terapia, acompanhamento com a psicóloga, mas sem precisar dos medicamentos, do acompanhamento psiquiátrico, porque realmente eu estava muito bem. Quando a minha mãe faleceu, e aí o meu diagnóstico de esclerose vem 20 dias depois, eu tinha um diagnóstico de uma outra patologia, que com a piora do meu quadro clínico, falou, não, tá errado. Você tem esclerose múltipla. E aí dá aquele baque, né? E foi a hora que eu fui e falei, agora eu preciso de ajuda de novo, não tem problema nenhum. Hoje eu faço uso do escitalopram, que me ajuda muito nas minhas crises. E trabalhar com a associação, trabalhar com as pessoas e entender que eu posso pedir ajuda, me ajuda muito nessa questão do emocional. E sempre sem ter vergonha de falar, não, gente, eu uso sim o psicotrópico, eu tenho dias ruins, eu choro como qualquer outro ser humano. Só que, infelizmente, os meus dias ruins costumam durar mais do que eles deveriam. Então eu preciso de ajuda para sair deles. Uhum. Sim, isso não é nenhuma vergonha. Não é muito corajoso falar isso aqui pra todo mundo? É. Eu não vejo como uma fraqueza, eu não consigo entender, assim, sabe, essa fraqueza. Eu acho que isso é muito corajoso, você vir aqui e expor toda a sua história da depressão, falar a medicação que você toma. Então, por isso que eu falo, né, Ana, parabéns pela coragem de se expor, porque isso a gente acaba ajudando outras pessoas que vão assistir, que estão aqui, que vão se identificar. Então, por isso que eu acho que é importante. E assim, mas eu não quero falar que eu tomo medicação, não quero falar. Então não fale. Igual você falou, que não falou pra sua família, por isso que eu te perguntei. Tem paciente também que chega e fala, não posso contar pro meu marido que eu tomo remédio. Porque ele não sabe que eu tô aqui. Eu falo, então não conta. Não, se você acha que aquela pessoa que tá com você não vai te apoiar, não conta, a gente não é obrigado a contar. Porque às vezes o contar te atrapalha no tratamento. Então, talvez naquele momento você contasse para sua família que você estava tomando medicação, você achou que ia te atrapalhar. Então, assim, mas eu quero contar, não quero ter vergonha. Eu concordo. Porém, se é algo contar, vai atrapalhar no tratamento, não conte. Entendeu? Então, assim, deixa ali. Ninguém é obrigado, ninguém precisa saber. Mas eu vou contar, tô nem aí, engula quem quiser, então conta. Então, assim, acho que é do perfil da pessoa mesmo, decidir contar ou não. Mas o mais importante, contando ou não contando, é a pessoa seguir o tratamento. Quando a gente conta, a gente ajuda outras pessoas. Porque ela fala assim, nossa, ela também não tem a vida perfeita, ela também precisa de ajuda, que foi o que você falou. Todo mundo tem os momentos de tristeza, momento de alegria. E a vida é feita disso. A vida também tem a parte de sofrimento, de dor. Então, quando a gente compartilha, a gente ajuda, mas não acho necessário também, se a pessoa não se sinta confortável a falar, não precisa falar. Né? Faz sentido? Totalmente. E a gente acha que saúde mental é só tomar remédio. Não é ir no psiquiatra, tomar o remédio e vai ficar tudo bem, né? Não E vai, aí, né? exatamente. Pra onde eu queria que você entrasse também em outros tópicos que também são saúde mental. Também é autocuidado, né? Sim. Eu gosto muito que a gente pense assim, como se fosse a roda da vida. Quem não conhece, joga no Google, a roda da vida. É como se fosse uma pizza, pensa uma pizza com várias fatias. A nossa vida tem várias questões que a gente precisa dar atenção.
E a saúde mental é quando a gente consegue equilibrar um pouquinho cada uma. Então, tem a parte da família, a parte dos amigos, que foi o seu maior suporte em alguma determinada fase da vida. Então, a família, amigos, tem a parte profissional, tem a parte financeira, de trabalho, tem a parte da religiosidade, espiritualidade, cada um pode desenvolver de um jeito. Tem a parte da saúde física, atividade física. Então, assim, a gente pensar na vida como um todo. Então, a gente precisa ir buscando algumas coisas. Então, assim, não é só a parte medicamentosa. Então, quando a gente também estimula o paciente a fazer atividade física. Ah, mas eu tenho uma dificuldade física na perna. Será que a gente não consegue fazer os braços? Ou será que a gente não consegue meditar? Então, a gente vai buscando também outras alternativas. E eu brinco assim, ó, nem quando a gente fala em terapia é com psicólogo, mas também tem outras coisas que são terapêuticas. Essa conversa é terapêutica, Sim. né? Então, assim, a atividade física, exercícios ao ar livre, melhorar a vida social, a espiritualidade. Então, tudo isso também é saúde mental. Você lembrou de mais algum que eu deixei passar, Ana, que você queria destacar? Então, e eu acho que assim, nessa questão do autocuidado, principalmente para o paciente com esclerose, né? Já que é o nosso foco na associação. Quando a gente recebe o diagnóstico, e eu ouvi isso em vários encontros que eu fui pelo Brasil, a esclerose ela é a doença da solidão. O paciente tende a se isolar porque ele começa a ter limitações e ele começa a não querer estar no meio dos outros. E isso, obviamente, mexe muito com a saúde mental, porque você está acostumado a ter uma vida social e, de repente, você se vê sozinho. E não porque as pessoas te deixaram sozinho, mas você se isola. Isso é comum do paciente, Tá. né? E aí a gente precisa ter atenção a isso, porque o isolamento social é um critério que a gente usa para avaliar os sintomas depressivos. Então, onde tem mais risco de desenvolver o transtorno depressivo pós-diagnóstico. Então, assim, o isolamento social. Aí você falou, por que a associação é importante? Porque ela vai buscando você. Então, assim, vamos interagir. E aí, uma coisa importante da gente pensar assim, ó, recebemos o diagnóstico. Tem como mudar isso? Isso é um fato, é uma realidade. Então, acho que talvez no primeiro momento há esse isolamento de aceitação para o paciente elaborar tudo que aconteceu, as limitações que eventualmente vão acontecer ou já estão acontecendo. Mas aí, por isso que é importante os profissionais da saúde estarem juntos, porque a gente pode ajudar a aceitar esse diagnóstico. Porque, assim, é algo que não vai mudar. Então, assim, tá, aí eu posso ficar isolado ou eu vou viver a minha vida e me adaptar àquelas mudanças. Então, assim, a gente vai se adaptando na vida, não é tudo fechado. Então, eu recebi um diagnóstico, agora eu vou ter essas limitações. Então, assim, a parte de aceitar é importante para você conseguir curtir a vida. Porque nosso tempo é limitado, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, não vamos perder tempo. Vamos aprender, estudar sobre a doença, estudar o que é, conhecer e poder ressignificar essa situação. E muita gente também consegue ver sentido até depois do diagnóstico. Não sei se aqui já teve esses relatos, mas no consultório tem paciente que fala assim, minha vida mudou para melhor depois que eu recebi o diagnóstico de esclerose, porque eu consegui ver a vida de uma outra forma e encontrou até sentido nesse sofrimento. Vocês que fazem abraçam essa causa associação, acho que isso é possível de acontecer, porque agora você está aqui fazendo um podcast, né, com todo mundo, toda essa equipe, por causa disso. Então, tem gente que fala, mudou para melhor, porque eu encontrei um sentido no sofrimento. Mas faz todo sentido isso. Eu sempre falo também, eu falo que eu tenho minhas frases bordão, né? Mas eu ainda uso porque elas ainda fazem muito sentido pra mim. Existem duas Ana Paulas, uma de antes do diagnóstico e uma de depois. Eu gosto dessa Ana Paula de depois do diagnóstico. Porque a Ana Paula antes do diagnóstico tinha 2 empregos, fazia faculdade, estava sempre correndo, estava sempre deixando pra amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu viajo, amanhã eu vejo essa pessoa. Amanhã. Hoje eu preciso ganhar dinheiro, hoje eu preciso plantar para poder colher no amanhã. E aí veio o diagnóstico, como uma bomba. Pá. Falei, e agora?
E aí a gente faz aquela grande idiotice, hoje eu vejo que pra mim foi, vamos para o Google. Aí pessoas cegas, pessoas vegetando em cima de uma cama, pessoas nos piores prognósticos possíveis. Num primeiro momento, eu não vou negar que deu aquele choque, meu Deus, esse vai ser o meu futuro? Aí depois veio aquela coisa, mas se esse vai ser meu futuro, então eu tenho que mudar meu presente. Vamos fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena, porque pelo menos se eu chegar numa cama, eu vou ter história pra contar, de antes de chegar lá. E aí eu fui fazer coisas que eu sempre deixava pro ano que vem. Eu fui fazer rapel. Que demais. Falei, ano que vem eu não sei se a minha mão vai funcionar, se as pernas vão me deixar fazer um rapel. E fui descer 70 metros num paredão. Eu fui viajar, eu fui visitar pessoas que eu ficava postergando pra visitar depois, porque eu falei, eu não sei se amanhã eu vou conseguir. E não era uma despedida. Não era porque eu vou morrer. Não. Era tipo assim, eu preciso fazer hoje porque eu dou conta de fazer sozinha. Amanhã talvez eu precise de ajuda e quem vai me ajudar talvez não possa estar comigo. Sim. Isso é aceitar a realidade da vida. E isso acontece com todo mundo. Então, aquele dia você tinha condições de fazer rapel. Então, por que não fazer? Vamos aproveitar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. São clichês, mas é a pura verdade. E você não sabe o dia de amanhã não só porque você recebeu o diagnóstico, mas todo mundo. Todo mundo tá sujeito a isso. Então, assim, isso a gente não consegue controlar. Né? O que pode acontecer, isso a gente não consegue controlar. A gente consegue controlar as nossas ações, nossas atitudes, o que a gente quer fazer naquele momento. Então, eu gosto também muito de separar o que a gente consegue controlar e o que a gente não consegue controlar. Eu falo bastante sobre isso. Então, vamos fazer o que a gente consegue controlar. E uma das qualidades mais importantes que a gente vê no ser humano é a coragem. Né, Ana? Então, assim, é coragem para enfrentar o diagnóstico, enfrentar o tratamento e enfrentar a vida. Porque é muito mais fácil se isolar. Porque você não precisa se cuidar, você não precisa se tratar, não precisa tomar remédio. Então, por isso a gente precisa de pessoas para falar assim, não, vamos ficar nesse lugar. Vamos, tem mais vida lá fora. E aí a gente precisa de ajuda para ter coragem. Coragem para decidir viver, decidir se tratar. Sabedoria para nos momentos que foi importante pedir ajuda, que você falou. Ficou 3 anos sem, mas chegou uma hora e falou assim, acho que agora eu preciso de novo. Certo? Exato. E realmente exige coragem. E exige também o autoconhecimento. E aí é onde eu falo que a saúde mental também é autoconhecimento. Muito. É você conhecer os seus limites, é você conhecer o dia que o seu corpo tá bem, o dia que não tá. E isso vale para os sintomas da esclerose, vale para os sintomas de saúde mental, né? E se você não consegue se conhecer, você não consegue ter uma relação bacana com os outros, porque você não tem uma relação boa com você. E aí, se eu estiver errada, sinta-se à vontade para me dizer, não, agora você deu uma viajada. Não, é isso mesmo. Né? Nós somos pessoas comunicativas. A gente precisa das relações. Então, a pandemia veio para mostrar o quanto que fez falta essas interações sociais, esse relacionamento. Então, a gente não tá sozinho. A gente vive em sociedade, a gente precisa de compartilhar as experiências. E você falou também da dependência de medicação, que é algo que é um estigma. Eu vou ficar dependente. Na verdade, a gente tem que agradecer, ainda bem que a medicação tá aí para ajudar. E não tem. A maioria das medicações não causam dependência. Então, elas têm um tempo de tratamento, um começo, meio e fim. Você fez um começo, meio e fim. Agora você tá na parte da manutenção, você tá no meio. E tem gente que fala, não me deixa sem remédio, eu não quero parar, porque eu fico muito bem com ele. Então, a gente vai seguindo assim. Tem paciente que fala, não, acho que agora eu tô bem, a vida deu uma estabilizada, quero tentar parar com a medicação. Isso é possível na psiquiatria, de acordo com o diagnóstico. A gente tá falando mais pro transtorno de depressão, tá? Então, a depressão, ela tem começo, meio e fim. Tem a depressão recorrente, mas aí a gente vai tratar com outras medicações, de outra forma. Mas é possível. Sim, né? E as pessoas sempre falam que mas se você toma uma vez o psicotrópico, você vai precisar dele para sempre. É o que a gente acabou de falar, não necessariamente. Não. Mas uma coisa que eu também aprendi, pelo menos foi o que me foi ensinado, é que você acaba se tornando dependente quando você não faz o tratamento da forma adequada e aí para de uma vez. O que acontece, Ana?
Vamos pensar só na depressão, mas assim, porque é o mais recorrente, acho que aqui você falou, porque lógico, depende de cada diagnóstico. Mas pensando na depressão, o que o paciente faz? Ele começa a tomar, vai fazer efeito ali em 15 dias, 1 mês, 3 meses, o paciente sente bem. O que ele fala? Eu tô bem, não preciso de remédio, tá vendo? Pra quê? E aí ele para por conta própria. Quando a gente fala no transtorno depressivo, é um processo inflamatório a nível cerebral. Na psiquiatria, nossas medicações demoram a fazer efeito e a gente precisa de um tratamento um pouquinho mais longo. Então, no mínimo, assim, pensando no transtorno depressivo, o primeiro episódio, uns 6 meses tomando a medicação certinho. Depois que deu certo, depois que ajustou a dose, tudo isso. Então, assim, um paciente que para com 3 meses, o que acontece? Ele não tá bem tratado. É onde pode voltar. Isso que é ruim, parar sem acompanhamento. Aí ele vai tomar de novo, vai falar, tá vendo? Fiquei dependente. Mas não é isso, é porque não tratou direito. Eu brinco bem a história do antibiótico. Sabe aquela dor de garganta que a gente pega e tem que tomar antibiótico 7 dias? Aí a gente toma 3 dias e fala, melhorei? E depois volta de novo? É exatamente a mesma coisa, só que na psiquiatria não são 3 dias, não são 7 dias, são meses. Às vezes até 1 ano, 2 anos de tratamento. Perfeito. Doutora, eu já peguei o jeito. Com a Fernanda foi do mesmo jeito. Até eu aprender a chamar ela só de Fernanda, levou um processo. Sim. Mas a gente já tá caminhando aqui pro final do nosso bate-papo de hoje. E a gente vai voltar nesse tema mais vezes. A gente tá montando a agenda dos encontros de pacientes desse ano, que já é pra gente poder estar trabalhando exatamente isso com o paciente. Que eu sempre falo, se a sua cabeça estiver bem e o seu corpo piorar, você vai conseguir lidar com aquilo ali. Mas precisa também, gente. É coisa da sua cabeça, sim, ela precisa de atenção tanto quanto um membro que você fratura, um órgão que precisa ser tratado. O cérebro é um órgão e ele precisa ser cuidado com todo amor, né? Então, eu agradeço muito a sua presença e eu queria só que você deixasse uma mensagenzinha final para os nossos pacientes, para quem está nos assistindo, poder meditar um pouquinho. Bom, quando a gente pensa em saúde mental, a gente busca às vezes para eu vou fazer o tratamento para ser feliz, para ter felicidade. E aí a gente esquece que o sofrimento faz parte da vida. Então, assim, o que eu trocaria a felicidade, que a gente busca a felicidade, a gente deveria buscar a realização na vida. Porque às vezes, trabalho, a maternidade, que a Ana falou, tudo isso é cansativo. Dá trabalho, são horas de dedicações, noite sem dormir, seja o trabalho, tudo que a gente vai buscar na vida. Então, assim, uma vida feliz, na verdade, é uma vida realizada. Ela tem dor, ela tem sofrimento, mas tudo isso traz um significado maior, que é o de realização em si, tá? Então, assim, e não ter preconceito, buscar ajuda sempre que precisar, que a gente tá aqui para receber vocês. E parabéns para todo mundo que compartilha a sua dor, o seu tratamento psiquiátrico, porque vocês são muito corajosos. É isso. Perfeito. E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de seguir as nossas redes sociais. Sigam a página da doutora Luciana também, que é @psiquiatra, doutora Luciana. isso. Sempre tem muita coisa bacana lá, eu acompanho, porque eu sou uma stalker da vida dos outros nas redes sociais. E é isso, agradeço e até o próximo episódio. Obrigada.